O segredo espiritual. Neste estágio da nossa trajetória espiritual, somos instigados a uma reflexão que se faz mais urgente do que nunca. Em um mundo repleto de distrações fugazes e prazeres passageiros, frequentemente nos encontramos entre a busca pela satisfação instantânea e as verdades perenes que nos apoiam em momentos de adversidade. Este apelo vai além da retórica. É um convite para voltarmos ao que é fundamental, ao que nos foi incutido desde o começo: a santidade e pureza do corpo e da alma. Este vínculo sagrado entre nós e o divino é comumente percebido como uma obrigação exclusivamente individual, quando na realidade é uma tecelagem complexa que liga nossa essência mais profunda a algo maior que nós mesmos. Para os escolhidos, que já possuem uma ligação profunda com Cristo, a responsabilidade é evidente e avassaladora. Antes de chegarmos a essa verdade, quero compartilhar com você um ponto muito importante. Se você é verdadeiramente o escolhido, você assistirá a este vídeo até o fim. Você saberá em seu coração que esta mensagem é para você, então você vai querer ficar e prestar atenção a cada palavra. No entanto, há uma possibilidade de que, se você não for o escolhido, você pode não passar. Isso é aceitável. Nem todos estão prontos para este grau de compreensão, mas você está aqui por uma razão. Juntos, nesta comunidade em expansão, estamos decodificando o cosmos. Se você quiser que o universo saiba que está pronto para ouvir esta mensagem completamente, digite 777 nos comentários enquanto me ouve tocar este vídeo repetidamente. Se você quiser sentir a intensidade e garantir que está recebendo tudo o que ele tem para dar, dê tempo para ser gravado. Permita que estas palavras ressoem por todo o seu corpo e observe enquanto sua realidade começa a mudar. Como representantes não só de uma convicção, mas de uma realidade experimentada todos os dias. O entendimento que dá sentido à afirmação de que nossos corpos são santuários do Espírito Santo. Um apelo que questiona as convenções culturais predominantes, que frequentemente priorizam a satisfação pessoal em detrimento da integridade espiritual. Eu, Gabriel, participando dessas reflexões, percebo o significado profundo das palavras que soam como um alerta, um despertar, porque ocasionalmente caímos na ilusão de que nosso corpo é nosso único e exclusivo domínio. Ah, que ilusão passageira é essa! O mundo, repleto de encantos e desintegrações, oferece suas tentações continuamente, até mesmo em nossas residências, por meio de telas que prometem mais do que podem oferecer. Este momento da mensagem nos incita a olhar não somente para dentro, mas também para fora, a desafiar as expectativas do mundo que exige que nos conformemos com a imoralidade e a perda da nossa santidade original. É semelhante a um farol em meio a uma tempestade obscura, nos orientando de volta ao nosso verdadeiro centro. Um alerta perturbador. Depredar este templo sagrado não implica apenas esquecer Deus, mas também esquecer quem realmente somos e do que devemos proteger com dedicação inabalável, porque ao profanar, não apenas rompemos um laço sagrado com o sagrado, mas também uma parte essencial da nossa identidade. Necessitamos de bravura, não apenas a que nos impulsiona para frente, mas aquela que nos faz parar, refletir, reavaliar e alterar. Para nos mantermos firmes diante das pressões do mundo que busca ofuscar nosso brilho com sua nocividade e poluição. Ao nos mantermos em santidade e pureza, abrimos caminho para algo genuinamente transformador, a oportunidade de viver uma vida plena de eternidade, ligada a algo grandioso e perene. Para aqueles que experimentam o peso do desafio, é importante saber que não estão isolados. Nestas primeiras etapas, existe uma comunidade unida por aspirações e um anseio comum pela santidade que deve ser renovado todos os dias. Esta é a nossa missão, não determinada por leis inflexíveis ou dogmas insensíveis, mas impulsionada por um fogo espiritual que queima em cada um. Uma necessidade não de aprisionamento, mas de libertação, sobrevoar e enxergar além das ilusões que nos mantiveram aprisionados por tanto tempo.
Espero que consigamos resistir bravamente às armadilhas do mundo moderno e manter o bem mais valioso que nos foi concedido: a santidade da nossa alma. Embora possa parecer ultrapassado em várias narrativas atuais, este conceito de santidade representa uma das forças mais restauradoras e poderosas ao nosso alcance. Conforme exploramos as complexidades do mundo contemporâneo, nos lembramos frequentemente que a pureza não se resume à falta de pecado, mas sim à abundância de justiça e propósito divino em nossas vidas. Trata-se, sobretudo, de um convite para vivermos com propósito, um propósito que vai além do presente, que nos conecta ao eterno, orientando nossas ações e pensamentos em cada instante do dia. Quando compreendemos nosso corpo como um santuário, isso transforma não só nossa autopercepção, mas também a forma como nos relacionamos com o mundo que nos rodeia. Esta compreensão nos capacita a viver de forma que glorifique e reflita a glória de Deus que reside em nós. Contudo, essa viagem não está livre de obstáculos. O mundo está sempre se movendo, tentando nos arrastar de volta para seus ritmos insanos e, frequentemente, vazios. Estamos constantemente sendo inundados com mensagens que nos afirmam que a procura pela santidade é um embate sem sucesso, uma concepção ultrapassada que não se ajusta à vida contemporânea. Contudo, é precisamente diante dessas mensagens que devemos recordar que fomos convocados a ser singulares, chamados a brilhar como luzes em um mundo frequentemente envolto em trevas. Esta batalha interna requer mais do que apenas determinação para lutar, requer discernimento para saber quando e como se fortificar. Neste local de reflexão, percebemos que, ao perseguir a pureza e a santidade, não só nos aperfeiçoamos, mas também geramos uma corrente de transformação que, eu já guiei muitas pessoas, assim como você, a acessar o poder espiritual incrível que vive dentro de cada um de nós. Agora estou aqui para te ajudar a fazer o mesmo. Hoje, quero te apresentar uma ferramenta que pode transformar sua vida para sempre. O audiolivro O Segredo da Transformação Espiritual. Com mais de 1 hora de conteúdo profundo e poderoso, este audiolivro revela as técnicas essenciais para sua evolução espiritual e crescimento pessoal. Você vai descobrir como proteger sua energia, desbloquear o seu verdadeiro potencial e alcançar o equilíbrio que pode revolucionar sua jornada. E tem mais! Ao adquirir agora, você ainda ganha 33% de desconto no meu e-book exclusivo, que te ensina a desbloquear o seu terceiro olho, a chave para uma visão espiritual mais clara e intensa. Essa é a sua oportunidade de alcançar uma transformação verdadeira. Não deixe para depois. Clique no link na descrição e garanta agora mesmo o seu audiolivro. Vamos juntos nessa jornada de despertar e poder espiritual. Pode impactar de maneira positiva aqueles que estão ao nosso redor. Cada ato de generosidade, cada demonstração de amor desinteressado, cada instante em que optamos pela verdade em vez da mentira, é como se jogássemos uma pedra em um lago, cujas ondas se propagam para além de nós. Este representa a força da santidade em ação. É genuinamente transformador e intemporal. Eu, pessoalmente, me sinto inspirado pelas narrativas e relatos daqueles que diariamente optam por rejeitar as expectativas sociais para viver vidas cheias de sentido e propósito divino. Indivíduos que, talvez contra todas as expectativas, optaram por não só zelar pelo templo de seus corpos, mas também transmitir essa mensagem de esperança e renovação espiritual a outros. Eles nos recordam que o caminho para a santidade não é uma trajetória linear e impecável, mas uma sequência de progressos, retrocessos e retornos à rota inicial. É uma evidência palpável de que, mesmo diante dos erros, a misericórdia divina é suficiente. Existe sempre a chance de recomeçar, de redirecionar-se ao caminho que leva à completa realização espiritual. Creio que isso é um dos aspectos mais belos da espiritualidade. Ela nos proporciona a oportunidade de rejuvenescer e redescobrir a nós mesmos, a fim de vivermos vidas que exalam santidade em todas as nossas ações.
É um lembrete constante de que, mesmo em tempos difíceis, nunca estamos isolados em nossa trajetória e sempre temos a proteção de uma comunidade de devotos comprometidos com os mesmos princípios. No final das contas, o convite à santidade não é um fardo, mas uma bênção, uma chance de nos alinharmos com o que é verdadeiramente relevante e, ao fazê-lo, descobrir uma satisfação que nenhuma satisfação passageira poderia oferecer. A promessa de uma vida vivida com valor e propósito está ao nosso alcance, basta apenas que tenhamos a bravura de nos agarrar a ela. Conforme nos aprofundamos mais em nossa busca espiritual, percebemos que este caminho para a santidade é sustentado por uma ligação mais íntima e profunda com Deus. Este vínculo íntimo não se estabelece num único dia, mas em um percurso diário repleto de preces, meditação e gestos de devoção. Essas práticas nos fortalecem e nos preparam para lidar com as várias tentações e obstáculos que nos deparamos no percurso. A prece se transforma em um porto seguro em momentos de incerteza e dúvida, um diálogo contínuo que nos mantém conectados à origem de toda a santidade. Igualmente, a reflexão nas Escrituras nos oferece sabedoria e discernimento, orientando nossas ações e clareando nossa trajetória com a verdade. Durante este processo de aproximação, percebemos que a autêntica mudança espiritual ocorre de dentro para fora. Não se limita a ajustar nossos comportamentos externos, mas também a permitir que a verdadeira transformação aconteça no mais íntimo do nosso coração. É lá que as sementes da santidade são plantadas, florescendo conforme nos nutrimos da palavra de Deus e nos comprometemos com uma vida de fidelidade e integridade. Essa mudança interna se manifesta em nossas atitudes e interações com os demais, impregnando nossos vínculos com amor, compaixão e graça. Ao darmos prioridade à santidade, somos capazes de causar um impacto positivo em nosso ambiente, construindo um mundo que melhor espelha os princípios do reino de Deus. Em termos práticos, buscar a santidade implica fazer escolhas conscientes e planejadas. Significa optar pela honestidade ao invés da falsidade, pela humildade ao invés do orgulho e pelo amor ao invés do desprezo. Significa admitir nossas limitações e fragilidades, mas ainda assim permitir que Deus atue em nós, moldando-nos e aperfeiçoando-nos conforme sua imagem ideal. Trata-se de um compromisso de escalar uma montanha espiritual que, apesar de parecer íngreme e penosa, possui um pico que proporciona uma visão esplendorosa de paz e plenitude que nos aguarda no desfecho. Ademais, é crucial recordar que essa trajetória é individual, porém não é solitária. Estamos envolvidos por uma comunidade de devotos que compartilham nossas batalhas e conquistas. Existe uma beleza inexprimível ao trilharmos juntos o caminho da santidade, ao trocarmos experiências e ao aprendermos uns com os outros. Este suporte recíproco nos fortifica, nos motiva a persistir e nos auxilia a manter o foco em nossa meta compartilhada. Em conjunto, estabelecemos uma rede de amor e suporte que vai além das vontades individuais e intensifica nossa habilidade coletiva de resistir às tentações do mundo. Ao ponderar sobre tudo isso, um sentimento de esperança surge. Mesmo diante dos desafios e das pressões externas, sempre existe uma rota alternativa, uma chance para reiniciar. É tranquilizador saber que, em nossa busca pela santidade, Deus está constantemente ao nosso lado, pronto para nos erguer quando tropeçamos e nos orientar quando nos sentimos desorientados. Ele nos proporciona a graça necessária para prosseguirmos, evidenciando que, mesmo com nossas imperfeições, somos amados e convocados para uma vida completa e com propósito. Em resumo, o chamado à santidade é, no final das contas, um apelo ao amor. Um amor que muda, que revitaliza e motiva. Um amor que não só nos beneficia, mas que se propaga para impactar e modificar o mundo à nossa volta.
Com uma alma renovada e repleta deste amor divino, estamos preparados para encarar o futuro, confiantes de que, ao embarcar nesta viagem, estamos vivenciando de fato o propósito e o plano grandioso que Deus tem para cada um de nós. Este apelo transcendental ressoa intensamente nos corações daqueles que procuram compreender a real dimensão do pecado sexual. Trata-se de um assunto que perdura ao longo dos anos, apoiando a sabedoria de uma ordem divina, que não é meramente cultural, mas sim universal. Ao vermos o casamento como uma instituição sagrada, testemunhamos a união de dois mundos não somente em um compromisso recíproco, mas também como uma demonstração do amor e lealdade com que Deus se compromete com a humanidade. O significado dessa união não deve ser menosprezado. Ele espelha a relação pessoal e íntima que Deus almeja estabelecer com seus filhos. Contudo, quando a imoralidade sexual se manifesta, percebemos que o dano ultrapassa o alcance dos nossos sentidos. Todo ato de infidelidade é como danificar um espelho que deveria espelhar a benevolência e a inocência divina. Isso ultrapassa o efeito no parceiro humano, trazendo consequências que ultrapassam o âmbito físico para alcançar o espiritual. Simbolicamente, a união já não é pura, ela se transforma em um campo de batalha para forças ocultas que buscam deturpar e aniquilar o que foi concebido para ser um espelho do divino. A alegoria do adultério espiritual sublinha uma ruptura mais intensa do que o simples equívoco físico. É caracterizada como uma forma de divórcio espiritual, uma quebra total com a vontade e o propósito de Deus. Não apenas o corpo e a mente são penalizados, mas também a alma, desvirtuando a relação que deveria ser de perpétua lealdade e amor sem condições para com o Criador. Ao desviarmos do caminho estabelecido por Deus, nos vemos vagando em um deserto espiritual, onde a autêntica satisfação e tranquilidade se transformam em ilusões. Neste contexto, a Bíblia não se mantém quieta. Observando suas lições passadas, percebemos que a Escritura Sagrada não considera a imoralidade sexual como um erro menor. Em vez disso, é retratada como algo com consequências que ressoam no cosmos. Cada comportamento sexual impuro é uma violação da ordem estabelecida por Deus, como se estivéssemos tentando reescrever suas leis eternas com nossa letra imperfeita. E ao agir dessa maneira, não estamos apenas infringindo nossas relações terrenas, mas também distorcendo a própria imagem de Deus, refletida na criação. Esta circunstância instigante nos convida a reconsiderar nossas decisões sob a perspectiva de uma perspectiva espiritual. A dedicação à pureza individual se transforma em um esforço não só para manter a pureza dos nossos corpos, mas também para manter a liberdade em nossas existências espirituais. Podemos ser convocados a nos arrepender não por causa de uma rígida tradição, mas como um gesto de retorno ao amor incondicional de Deus, que está sempre pronto para acolher calorosamente aqueles que retornam à direção correta. Ao respondermos a este apelo para harmonizar nossas ações com a sabedoria divina, a obrigação de resistir às tentativas de usurpação espiritual se evidencia de imediato. Portanto, estamos mais cientes do papel crucial que desempenhamos na defesa dos compromissos que assumimos diante de Deus. Ao agir assim, enquanto comunidade de fé, nos fortalecemos e nos tornamos mais resistentes, recuperando um vislumbre do plano original de harmonia e paz que Deus idealizou para a sua criação. Não devemos tratar esta questão com julgamento, mas sim com profunda empatia e compreensão. À medida que nos aprofundamos nesse ideal de lealdade e amor divino, mais somos convocados a servir como farol de esperança para aqueles que se encontram na escuridão do pecado. O poder do perdão e a potência da redenção divina são incalculáveis, servindo como a base na qual podemos construir. Vamos nos empenhar em ser testemunhas vivas de uma verdade que transforma e ultrapassa. Esta não é apenas uma decisão de comportamento, mas, de fato, uma entrega às promessas de Deus, que nos eleva acima de nossos erros para um futuro de renovada santidade e propósito.
À medida que nos aprofundamos no entendimento das implicações do pecado sexual, somos instados a ponderar sobre a graça transformadora que nos é oferecida. Deus não nos deixa em nossas falhas. Ele nos estende suas mãos com compaixão, proporcionando-nos um caminho de redenção e recuperação. Este percurso não é simples, porém, é um convite à renovação, uma oportunidade de reestruturar não somente nossas relações com os demais, mas, sobretudo, nossa relação com Deus. Sob essa perspectiva, o arrependimento se transforma numa viagem espiritual essencial. Não se trata apenas de um sentimento passageiro de arrependimento, mas de um compromisso intenso e constante de ajustar nossas vidas conforme a vontade de Deus. Por meio do autêntico arrependimento, temos a chance de nos distanciar das sombras do nosso passado e caminhar na luz que Deus nos proporciona, uma luz que clareia o caminho da santidade e nos conduz de volta ao seu abraço. Para muitos, lidar com os próprios erros pode ser uma tarefa dolorosa e desafiadora. Contudo, a garantia da restauração divina representa uma fonte de esperança e estímulo. Nos momentos de fragilidade, quando somos tentados a abandonar tudo, é crucial recordar que o amor de Deus é sem condições e constante. Ele nos enxerga não somente como somos, mas também como podemos nos tornar através da sua graça. Esta perspectiva nos motiva a persistir, recordando-nos que as marcas de nossos erros podem se transformar em evidências de sua redenção e capacidade de restauração. No âmbito comunitário, essa busca por restauração adquire uma dimensão extra. Não apenas somos convocados a procurar nossa própria pureza e santidade, mas também a nos apoiarmos mutuamente. Uma comunidade de fé que oferece perdão e incentivo é um testemunho forte do amor redentor de Deus. Em conjunto, temos a capacidade de estabelecer um ambiente onde cada integrante se lembre de que, independentemente do passado, o futuro em Deus está repleto de possibilidades e promessas. A singularidade deste procedimento de restauração é que ele não apenas restabelece, mas também fortifica. A fúria do pecado pode ter ameaçado arruinar nosso templo espiritual. Contudo, ao reconstruí-lo sobre a rocha sólida da fé, nos tornamos mais sólidos e resistentes do que antes. Este fortalecimento espiritual não só nos favorece como pessoas, mas também prepara nossas comunidades para enfrentar as tempestades que possam aparecer. Conforme avançamos nessa jornada de arrependimento e recomeço, é crucial lembrar-nos constantemente do poder do exemplo. Vivendo vidas caracterizadas pela lealdade e dedicação aos princípios divinos, nos transformamos em farol de esperança para aqueles que ainda lutam contra as trevas. É nosso dever testemunhar com entusiasmo que a mudança é viável e que a vida abundante prometida por Cristo pode ser alcançada. Ao finalizar este capítulo, temos uma nova chamada para o compromisso e a resiliência. Este não é somente um assunto de temor, mas também um convite para uma reavaliação e reconstrução. A devastação que o pecado sexual pode provocar é uma realidade, porém ainda mais real é a capacidade de cura da graça divina. Ao aceitarmos a chance de mudança, nos comprometemos não só com um comportamento ético, mas também com a promessa de um novo vínculo com nosso Criador, construindo um futuro repleto de esperança e integridade espiritual. Incentivamos, pois o caminho pode ser extenso, mas não estamos sozinhos. Ao avançarmos nessa jornada de restauração e renovação espiritual, é essencial reconhecer a relevância de um compromisso constante com os princípios espirituais que Deus nos convida a viver. Todas as ações, pensamentos e decisões devem ser guiadas pelo anseio de espelhar a vontade divina, afastando as influências que procuram nos distanciar desse objetivo mais elevado. Não se trata apenas de prevenir o equívoco, mas de criar um ambiente, tanto interno quanto externo, propício ao desenvolvimento da santidade. O hábito constante de orar e meditar nas Escrituras atua como um instrumento crucial para manter nossa concentração espiritual.
Isso nos vincula às promessas divinas, recordando-nos continuamente de sua lealdade e amor inabalável. Assim, a palavra de Deus atua como uma bússola, orientando-nos através das complexidades da vida contemporânea, onde as tentações são constantes e abundantes. Por meio dela, desenvolvemos uma mente que está em sintonia com princípios sagrados, possibilitando-nos resistir às influências que nos desviariam do caminho da santidade. A procura pela pureza espiritual não deve ser separada do dia a dia, mas deve estar intrinsecamente ligada a todos os aspectos da existência. Isso implica que nossas decisões cotidianas, mesmo as mais simples, devem ser orientadas por uma ética que espelha o amor e a justiça divina. Em nossas relações, seja no ambiente de trabalho ou nas interações cotidianas com desconhecidos, somos convocados a viver uma vida que seja um reflexo vivo da graça transformadora recebida. Ademais, é importante lembrar que o percurso para a restauração é um processo constante e não um acontecimento isolado. Certamente, as tentações podem aparecer e podemos cair. Contudo, o ponto crucial reside na maneira como lidamos com esses momentos. É essencial a humildade e a vontade de buscar o perdão e recomeçar. Ao reconhecermos nossas limitações e recorrermos à compaixão divina, ganhamos a força para nos erguer e prosseguir com renovado vigor. É igualmente crucial estabelecer um círculo de suporte, uma comunidade de fiéis que possam nos motivar e nos responsabilizar. Uma comunidade que cultiva amor, compaixão e entendimento se transforma em um ambiente propício para o desenvolvimento espiritual. Aqui podemos encontrar colegas de viagem que, conhecendo nossos desafios, podem nos oferecer suporte em oração e orientação. Esta comunidade não apenas reforça o indivíduo, mas também cria laços mais profundos de união e amor entre todos os seus integrantes. Portanto, a resistência ao pecado se transforma numa prática de disciplina espiritual, fundamentada na percepção do nosso valor incomparável diante de Deus. Ao nos enxergarmos como Ele nos enxerga, como filhos e filhas redimidos, merecedores de amor e com uma conexão profunda com o divino, somos motivados a viver de acordo com essa identidade elevada. Isso não começa por receio do castigo, mas por um desejo genuíno de valorizar aquele vínculo precioso com nosso Criador. Conforme finalizamos este capítulo, somos convidados a ponderar sobre nossa própria trajetória e a reconhecer áreas onde ainda temos potencial para avançar. Com devoção e resolução, somos convidados a reafirmar nosso compromisso com uma vida de santidade, conscientes de que cada avanço em direção a Deus é recebido com júbilo e festa nos céus. Que possamos sempre seguir nesse caminho, firmes na fé e audazes na nossa busca pela pureza, confiantes de que com Deus ao nosso lado tudo é possível. O pecado sexual, frequentemente menosprezado em suas consequências, traz consigo consequências que ultrapassam o que é perceptível. Ao analisarmos a metáfora das longas sombras, percebemos como tais transgressões podem penetrar em várias áreas da vida de um indivíduo, espalhando destruição de formas mais sutil e prolongadas do que se poderia prever. Inicialmente, no aspecto emocional, o pecado sexual pode destruir a confiança que sustenta relações saudáveis. Ele gera desacordos e dúvidas que não impactam somente a relação com o parceiro envolvido, mas se estendem a interações mais extensas, impactando amigos, parentes e colegas. Este tipo de ruptura na confiança é complexo de consertar, gerando fendas que podem demorar anos para se curarem totalmente. No aspecto espiritual, o efeito é ainda mais intenso. Gálatas 6:7-8 nos recorda do inegável princípio de que colhemos o que plantamos. Ao permitirmos que a imoralidade sexual domine nossas vidas, estamos cultivando sementes de afastamento de Deus. Esta opção resulta em um enfraquecimento espiritual, redução da sensibilidade à voz do Espírito Santo e uma gradual, porém crescente, distância do caminho da justiça. Assim, o pecado sexual se torna um obstáculo entre a pessoa e a relação íntima que Deus anseia estabelecer conosco. Os efeitos também podem ser percebidos fisicamente.
Além dos perigos frequentemente graves à saúde física, também se nota um significativo desgaste psicológico. A angústia, a culpa e o constrangimento são constantes na vida daqueles que sofrem as consequências dessas transgressões, alimentando um ciclo de autocrítica e desespero. Conforme vivemos em um ambiente que descuida do autocuidado espiritual e moral, corremos o risco de cair numa espiral de queda. O efeito do pecado sexual não se limita a uma geração específica. Frequentemente, se mantém como um ciclo de comportamento transmitido de pais para filhos, estabelecendo padrões que podem ser complicados de quebrar. Existindo a sombra deste pecado, as gerações subsequentes podem enfrentar os mesmos obstáculos, repetindo falhas passadas até que se faça uma opção consciente pela pureza e santidade. Ao invocar Provérbios 14:12, somos lembrados de que a rota do pecado, mesmo que possa parecer atrativa ou inofensiva, conduz invariavelmente à morte. Esta morte não é meramente física, mas a perda da tranquilidade, da felicidade e da ligação com Deus. Trata-se do desconhecimento da autêntica liberdade e contentamento que se encontram na submissão a Deus. Durante nosso percurso de pecado, nos afastamos da promessa de uma vida abundante que Ele nos proporciona. No entanto, sempre existe uma esperança resplandecente de recuperação. O amor de Deus por nós é sem limites, e seu anseio de nos reconciliar conosco persiste inalterado. Ao tomarmos a decisão consciente de nos distanciar do pecado e procurarmos o perdão divino, iniciamos um percurso de volta que, apesar de ser árduo, é preenchido pela graça e pela compaixão de Deus. Ele nos convoca de volta, garantindo não só o perdão, mas também a renovação e o fortalecimento, habilitando-nos a viver vidas que exaltam a Ele e proporcionam verdadeira paz. Neste convite à reflexão honesta e à ação consciente, descobrimos a chance de abandonar decisões anteriores e abraçar uma nova existência. Por meio do verdadeiro arrependimento e do renovado compromisso com a santidade, temos a capacidade de reestruturar nossa trajetória, não somente para nós mesmos, mas também para as futuras gerações. Então, que possamos optar por esse caminho de obediência e fidelidade, deixando para trás as sombras do pecado e avançando em direção à luz perene da presença de Deus. À medida que nos aprofundamos no entendimento das consequências do pecado sexual, percebemos que a resposta está na transformação e na renovação que só podem ser obtidas através de uma relação íntima com Deus. É crucial adotar uma abordagem proativa e espiritual para quebrar as amarras do passado e interromper os ciclos de imoralidade que podem ter afetado nossas vidas e lares. Iniciamos esta viagem de mudança com um arrependimento genuíno. O arrependimento não se limita a pedir desculpas pelo pecado, mas representa uma transformação total de coração e pensamento. É entender a seriedade do que foi feito e um anseio intenso de abandonar essas decisões, em busca de uma nova rota que esteja em sintonia com os desígnios divinos. A Bíblia garante que Deus é leal para nos perdoar e nos purificar de qualquer injustiça. Este gesto de rendição possibilita um novo início. A partir desse ponto, é imprescindível um engajamento consciente na transformação de comportamento e pensamento. Isso frequentemente implica incorporar atividades cotidianas que fomentem a santidade, como a leitura e reflexão nas Escrituras, a oração intensa e a participação constante em uma comunidade religiosa que promove e incentiva o desenvolvimento espiritual. Essas atividades nutrem a alma e fortalecem o espírito, nos tornando mais fortes contra as tentações que possam aparecer. Contudo, para ultrapassar as consequências do pecado sexual, também é necessária uma disposição para lidar com as consequências concretas deste pecado. Isso pode envolver reconhecer a responsabilidade por ações passadas, oferecer e buscar desculpas aos que foram prejudicados e empenhar-se ativamente na recuperação de relações danificadas. Este procedimento de reconciliação pode ser sofrido, mas é crucial para a restauração integral e genuína de todos os participantes.
Simultaneamente, a procura por conselhos ou direção de líderes espirituais pode proporcionar suporte extra. Especialistas em orientação espiritual ou pastoral estão preparados para auxiliar a lidar com as complexidades emocionais e espirituais que podem surgir durante o processo de cura. Eles podem proporcionar um ambiente seguro para expressar remorso, lidar com questões profundamente arraigadas e descobrir estratégias eficazes para progredir. Por fim, é crucial compreender que, apesar do passado não ser passível de alteração, o presente e o futuro estão repletos de oportunidades para redenção e renovação. Por meio de Cristo somos novos seres, e as coisas antigas já se foram. Com esse novo eu em mente, somos incentivados a viver de forma que reflita o amor e a santidade de Deus, não apenas como uma obrigação, mas como uma manifestação de gratidão pela liberdade e pela nova vida que Ele nos proporciona. À medida que avançamos rumo à restauração total, tanto a nível pessoal quanto comunitário, nos transformamos em catalisadores de transformação. Nosso exemplo de superação e nosso empenho em viver com integridade podem inspirar outros, iluminando trilhas de esperança que outros também podem optar por trilhar. Ao aceitarmos essa missão, estamos colaborando para a formação de um patrimônio espiritual que ressoa através das gerações. Assim, ao finalizarmos este capítulo de reflexão acerca das repercussões cósmicas e espirituais do pecado, somos convocados não só a nos distanciar do passado, mas também a avançar deliberadamente rumo ao futuro com esperança, conduzidos pela mão restauradora de Deus. Com bravura e fé, avançamos nesta jornada de renovação, cientes de que a vitória sobre o pecado nos pertence por meio de Cristo, e a vida eterna é a nossa recompensa garantida. Enquanto avançamos nesta jornada de renovação, somos encorajados a manter uma perspectiva que ultrapassa as restrições e erros do passado. Entender as repercussões espirituais e cósmicas do pecado sexual não é um objetivo final, mas um início para uma mudança mais profunda e relevante em nossa trajetória espiritual. A renovação genuína requer não só dedicação pessoal, mas também um vínculo fortalecido com a comunidade religiosa. A Igreja, enquanto corpo de Cristo, tem um papel crucial nessa trajetória. Trata-se de um local onde podemos dividir nossas adversidades e conquistas, obter suporte e responsabilidade e vivenciar o amor redentor em ação. Os vínculos estabelecidos nesta comunidade proporcionam um estímulo constante e uma rede de apoio que pode contribuir para manter nosso compromisso renovado com a pureza e a lealdade a Deus. Ademais, precisamos fomentar práticas espirituais que nutram nossa alma e fortifiquem nosso espírito contra as tentações. Isso engloba a leitura constante da Palavra de Deus, que atua não somente como orientação moral, mas também como uma fonte de sabedoria e estímulo. A contemplação das Escrituras possibilita a penetração da verdade divina em nossos corações, modificando nossa personalidade e alinhando nossos anseios com os de Deus. A prece também é um elemento essencial nesta viagem. Através da prece, estabelecemos uma conexão profunda com Deus, buscando sua direção, reconhecendo nossas limitações e recebendo sua força. A prece nos recorda da nossa total dependência de Deus, infundindo-nos com esperança e fé no seu poder de redenção. Outra faceta crucial da renovação diz respeito ao serviço ao próximo. Ao prestarmos serviços aos outros e expressarmos o amor de Cristo de forma concreta, desviamos a atenção de nós mesmos e de nossos defeitos, engajando-nos ativamente no propósito supremo de Deus. O serviço nos possibilita enxergar além das nossas dificuldades individuais e nos engajar na missão de Deus no mundo. Também é crucial incluir a prática de autoexame regular neste processo de renovação e serviço. Avaliar sinceramente nossa trajetória, reconhecer áreas onde ainda enfrentamos desafios e buscar a orientação divina para o desenvolvimento constante são etapas cruciais para uma vida santa.
Em certas ocasiões, isso pode implicar procurar assistência profissional para tratar de assuntos que ultrapassam o âmbito do aconselhamento convencional da Igreja. Em última análise, o segredo para essa renovação constante é a graça divina. É a sua graça que nos sustenta, nos ergue quando caímos e nos habilita a viver vidas que honram a Ele. Entender que somos amados incondicionalmente por Deus, independentemente do quanto nos afastamos, nos enche de esperança e determinação para persistir na jornada. Portanto, como peregrinos nesta viagem de restauração, somos convocados a trilhar o caminho com humildade e amor, motivados pela presença incessante de Deus que nos orienta a cada movimento. A conquista sobre o pecado e a procura pela santidade não são apenas obrigações, mas chances de experimentar a totalidade do amor e da vida abundante que Deus almeja para cada um de nós. O capítulo 4 nos desafia a nos renovar diariamente, refletindo cada vez mais a imagem de Cristo à medida que avançamos rumo ao nosso lar eterno. Ele nos convida a analisar o contraste intenso entre o dom divino da intimidade sexual e as distorções decorrentes do pecado sexual. Ao agir assim, somos levados a ponderar sobre a beleza e a santidade originalmente planejadas por Deus para a união sexual no casamento, além das consequências trágicas que surgem quando esse plano é negligenciado. Desde o início, Deus concebeu o sexo como um símbolo de amor, comprometimento e união entre o homem e a mulher. Esta união é um espelho do vínculo profundo e inseparável que Deus anseia estabelecer conosco. No livro de Gênesis, observamos como Adão e Eva foram concebidos para coexistir em harmonia total, não somente com Deus, mas também entre si, cultivando uma conexão íntima que vai além do físico e alcança o espiritual e emocional. No casamento, a intimidade sexual é exaltada como um elemento unificador, uma forma de partilhar não só o corpo, mas também a vida e a alma. Este relacionamento, quando conduzido conforme o propósito divino, contribui para intensificar a ligação emocional entre os parceiros, promover um ambiente de amor e suporte recíproco, além de oferecer um ambiente seguro para a vulnerabilidade e o desenvolvimento coletivo. Ademais, é uma participação no processo criativo divino, onde a vida pode ser gerada tanto de maneira literal quanto figurativa. Em contraste evidente, a transgressão sexual deturpa essa bela verdade. Ao afastar a intimidade sexual dos limites seguros do matrimônio, o que deveria ser uma manifestação de amor genuíno e divino, acaba se tornando algo que frequentemente resulta em dor e remorso. A imoralidade sexual, em vez de unir, gera divisão, não somente entre pessoas, mas também dentro de cada um, que frequentemente vivencia uma separação entre o espírito e a carne, quando o sexo se transforma em um instrumento de exploração ou uma alegria fugaz, separada do compromisso e do amor genuíno, ele deixa um rastro de destruição. Frequentemente, esses atos são acompanhados de vergonha, culpa e baixa autoestima, comprometendo a dignidade e o valor que Deus concede a cada indivíduo. Portanto, o que poderia representar a benevolência divina é distorcido, gerando confusão, desconfiança e sofrimento emocional. A doutrina cristã frequentemente enfatiza que o modelo divino para a sexualidade humana não mudou. Ele nos convida à santidade, que não é meramente um conjunto de normas a serem cumpridas, mas um convite para vivenciar a totalidade da vida que ele idealizou. A santidade não se limita a evitar o pecado, mas também a aceitar o propósito maior do qual somos membros enquanto filhos de Deus. Recusar as promessas enganosas do pecado e escolher o plano divino para a sexualidade representa uma forte contracultura em um mundo que muitas vezes exalta a liberdade sexual sem compromisso. No entanto, essa decisão não é motivada apenas pelo dever moral, mas pelo entendimento de que existem significativas vantagens espirituais, emocionais e até físicas ao viver conforme os padrões divinos. No final das contas, o apelo à castidade sexual é um convite ao amor genuíno e duradouro, espelhando o amor de Cristo pela Igreja.
Ao optarmos por abraçar a santidade neste setor de nossas vidas, estamos nos dando a liberdade genuína de amar como Deus ama, sem medo, culpa ou remorso. Conforme avançamos neste capítulo, somos instigados a redescobrir e apreciar a intenção original de Deus para a intimidade, permitindo que sua perspectiva reestabeleça nossa compreensão e prática sexual. Não é uma caminhada simples, mas ao buscar a força e a sabedoria divina, podemos seguir um caminho de integridade e amor que honra tanto a nós mesmos quanto ao nosso Criador. Para ampliar nosso entendimento sobre a diferença entre o sexo divino e o pecado sexual, precisamos focar na redenção e na restauração que Deus proporciona àqueles que procuram alinhar suas vidas aos seus propósitos. Este procedimento inicia-se com a aceitação da sua graça e compaixão, sempre acessíveis, independentemente dos nossos erros anteriores. O primeiro passo para a redenção é identificar e admitir onde nos afastamos do propósito divino. A confissão é um gesto de humildade que nos habilita a nos aproximar de Deus com corações autênticos, preparados para acolher seu perdão e amor. Tiago nos incentiva a reconhecer nossos erros e rezar uns pelos outros, a fim de que possamos nos curar. Esta sinceridade espiritual não apenas intensifica nosso vínculo com Deus, mas também nos capacita a receber o suporte da comunidade religiosa. Depois de experimentarmos o perdão divino, somos encorajados a aceitar a mudança interior que seu Espírito Santo nos proporciona. Isso implica tanto a renovação de nossos pensamentos, quanto o desenvolvimento de novos hábitos e comportamentos que espelham a pureza e a santidade que Deus anseia para nós. Romanos 12:2 nos incentiva a não nos acomodarmos com este mundo, mas a nos transformarmos através da renovação de nossas mentes. Ao nos concentrarmos em Cristo e permitirmos que seu amor nos mude, a intimidade sexual no casamento pode começar a espelhar de forma mais fiel o amor divino para o qual foi concebida. Uma parte dessa mudança envolve a definição de limites saudáveis e a adoção de uma comunicação franca e sincera no casamento. Esses elementos são fundamentais para preservar a harmonia e o amor que Deus almeja para a intimidade do casal. Os casais são incentivados a passar tempo juntos regularmente, fortalecendo não apenas sua conexão física, mas também seus vínculos emocionais e espirituais. Ademais, a recuperação da perspectiva divina sobre a sexualidade frequentemente requer um perdão constante e uma disposição para prosseguir, tanto para o indivíduo quanto para o parceiro. Traumas e falhas do passado não têm que determinar o futuro. Com paciência, entendimento e o empenho de ambos os parceiros em superar os obstáculos, os vínculos conjugais podem ser restaurados e revitalizados. Desenvolver uma cultura de pureza é também uma responsabilidade compartilhada na comunidade religiosa. Igrejas e comunidades cristãs têm um papel crucial na educação e suporte a casais e solteiros, promovendo uma compreensão saudável e baseada na Bíblia sobre a sexualidade. Programas de treinamento, seminários e orientação pastoral podem auxiliar os fiéis a adquirir as habilidades necessárias para viver conforme o plano divino para a intimidade sexual. Finalmente, é crucial entender que a jornada para viver conforme os padrões divinos para a sexualidade é um processo constante. Trata-se de um convite para um crescimento contínuo em graça e entendimento, sustentado pela oração e pela procura incessante da presença e orientação divina. Nesta viagem, presenciamos não só a mudança pessoal, mas também o poder restaurador de Deus para consertar o que estava danificado. Ao final deste capítulo, somos inspirados a contemplar a beleza do amor divino manifestado na intimidade humana. Ao respeitarmos o plano divino para a sexualidade, levamos uma vida que demonstra sua bondade e lealdade, vivenciando a felicidade e a totalidade que Ele planejou para nós desde o início. Então, que possamos seguir fielmente, aceitando seu chamado para uma vida de santidade, amor e unidade.
Conforme exploramos a totalidade do projeto divino para a sexualidade, somos recordados de que esta viagem de santidade e integridade é um componente crucial do nosso discipulado cristão. A procura por viver conforme os desejos de Deus em nossas vidas sexuais nos impulsiona a adotar uma perspectiva holística em nossa jornada espiritual, levando em conta não somente nossas atitudes externas, mas também os anseios e motivações internas que orientam nossos atos. A identidade em Cristo está no cerne desta jornada. Ao compreendermos que somos amados sem reservas por Deus e que nossa identidade essencial se fundamenta em nossa relação com Ele, somos habilitados a viver conforme seus desejos. A nossa autoestima e valor não são baseados nos nossos êxitos ou insucessos sexuais, mas na nossa condição de filhos e filhas amados de Deus. Esta compreensão nos habilita a buscar a pureza não como um fardo ou um dever, mas como uma manifestação inata de quem somos em Cristo. Parte dessa orientação integral envolve a importância do autoconhecimento e da constante reflexão. Ao tirarmos tempo todos os dias para analisar nossos corações e mentes, conseguimos detectar áreas que ainda necessitam de mudança e também celebrar as conquistas que Deus nos concedeu. Um vínculo genuíno com Deus implica em estar pronto para ser moldado por Ele, permitindo que o Espírito Santo desvende e cure os aspectos de nossas vidas que não estão em sintonia com a sua verdade. Nesta trajetória de desenvolvimento e mudança, a comunidade religiosa se transforma em um recurso essencial. Amigos e companheiras de fé podem proporcionar responsabilidade amorosa, suporte emocional e estímulo espiritual. Compartilhar desafios e conquistas em um ambiente seguro e receptivo nos auxilia a manter a consistência em nossos compromissos e nos recorda que não estamos isolados nesta jornada. A comunidade proporciona conhecimento coletivo e nos estimula a viver nossas vidas de forma que glorifique a Deus. Adicionalmente, somos convocados a atuar como modelos e orientadores para a próxima geração. Ao exemplificarmos uma vida de pureza e integridade sexual, podemos motivar jovens e novos convertidos a reconhecerem o valor e a beleza de viver conforme o propósito divino. Apostar em programas de discipulado e projetos educativos é uma forma eficaz de difundir os ensinamentos bíblicos sobre sexualidade, auxiliando outros a encontrar prazer e liberdade conforme as orientações de Deus. Conforme crescemos espiritualmente, também encontramos novos métodos para servir ao próximo e colaborar com o reino de Deus. Viver com um coração voltado para Deus em todos os aspectos da vida, inclusive na esfera sexual, nos qualifica como representantes efetivos do amor e da graça de Cristo no mundo. Nas nossas interações cotidianas, temos a oportunidade de observar o impacto transformador de Deus em nossas vidas, atraindo outros para o mesmo vínculo de cura que encontramos nele. À medida que finalizamos este capítulo, somos incentivados a prosseguir com propósito e devoção, sempre fundamentados na verdade do amor de Deus por nós. O contraste entre o propósito divino para a intimidade humana e as distorções do pecado sexual é uma constante recordação da bondade e da compaixão de Deus, que nos convoca incessantemente de volta ao seu coração. Que nossa existência possa espelhar a santidade que Ele almeja para nós, vivendo com gratidão pela sua redenção e com esperança no futuro glorioso que nos espera em sua presença eterna. A graça divina se revela como o segredo para essa libertação. Neste último capítulo, somos instigados a aprofundar o entendimento sobre o arrependimento, uma mudança interior que vai além do remorso ou da tristeza, representando uma mudança radical e decisiva no coração. O arrependimento representa uma volta ao afetuoso abraço do nosso Pai Celeste, que está sempre preparado para acolher seus filhos de volta e reparar o que foi rompido. As Sagradas Escrituras estão cheias de demonstrações do poder transformador do arrependimento.
Desde o rei Davi, que após um grave erro buscou a compaixão divina e encontrou renovação, até a parábola do filho pródigo, que retrata o retorno ao lar e a calorosa acolhida de um pai devotado, percebemos um tema firme de restauração por meio do arrependimento. Portanto, o apelo ao arrependimento é tanto um aviso quanto uma esperança. Trata-se de uma recordação de que, mesmo quando erramos, Deus nunca nos deixa. A autêntica penitência conduz a uma experiência renovada da beleza da santidade e da integridade na relação com Ele. Deus não apenas nos perdoa, mas também nos purifica de qualquer injustiça, restaurando nossa condição de seus filhos amados. A graça divina que supera todo o pecado é a base na qual essa restauração é edificada. Por meio da graça, somos habilitados a levar uma vida que exalta a Deus, superando os obstáculos e pecados que anteriormente nos aprisionavam. O encanto do Evangelho reside no fato de que, mesmo que tenhamos cometido erros, nunca estamos além do alcance da graça restauradora de Deus. Portanto, a restauração não se limita apenas ao perdão, mas também ao treinamento para viver em conformidade com os ensinamentos de Cristo. Trata-se de uma vida movida por novos objetivos, na qual nos esforçamos intensamente para espelhar o caráter divino em nossas atitudes e interações. Conforme nos distanciamos do pecado, somos convocados a trilhar caminhos que fomentam a justiça, a compaixão e o amor sem reservas. O caminho do arrependimento até a restauração nos obriga a reformular nossa identidade e visão de mundo. Não somos determinados pelos nossos insucessos, mas pelo amor divino que nos convida a sermos como Ele. Ao abraçarmos essa verdade, nossa existência se transforma em uma demonstração da lealdade de Deus, evidenciando aos demais que a mudança não é somente alcançável, mas também desejável e acessível a todos que se dedicam totalmente a Ele. Em suma, o apelo ao arrependimento e à regeneração é um convite constante para nos alinharmos com a perspectiva de Deus para nossas existências. É uma chance de vivenciarmos a profundidade de sua compaixão e a extensão de sua benevolência. Então, que possamos responder a esse chamado com toda a nossa essência, progredindo em liberdade e renovação à medida que nos aproximamos do nosso Salvador, vivendo em total conformidade com a verdade que nos redime. Este capítulo nos convida a contemplar nosso interior e a atender ao chamado divino que nos convida a abandonar o que nos aprisiona e a acolher a liberdade e a restauração que Deus nos proporciona em seu amor sem limites. Com corações renovados e mentes modificadas, temos a capacidade de avançar, não somente como pessoas resgatadas, mas como propagadores da esperança e da nova existência que Deus almeja para todos os seus filhos. Ao seguirmos com o apelo ao arrependimento e à restauração, somos recordados de que isso não é apenas um acontecimento isolado, mas um estilo de vida constante de mudança e concordância com os propósitos divinos. A vida cristã é um percurso de santificação, no qual, a cada dia, nos aproximamos mais de Cristo, permitindo que sua luz resplandeça de maneira mais intensa em nossa existência. Neste capítulo, realçamos a relevância de manter uma atitude de humildade e submissão a Deus. Entender nossa necessidade contínua de sua graça nos mantém com um coração contrito e reverente. Sempre que nos submetemos ao seu senhorio, encontramos renovação constante e força para resistir às tentações que buscam nos desviar do caminho da justiça. Ademais, um elemento fundamental do processo de restauração é a reconciliação, não somente com Deus, mas também com aqueles que possam ter sido afetados pelos nossos erros. Procurar e conceder perdão é um passo significativo na recuperação de relações. Numerosos vínculos podem ser restabelecidos e reforçados quando a humildade e a vontade de reconciliar são valorizadas. A comunidade tem um papel crucial nessa trajetória, proporcionando suporte, incentivo e responsabilidade. Como integrantes do corpo de Cristo, temos a responsabilidade de nos edificarmos mutuamente, trilhando juntos o caminho da verdade e do amor.
Grupos pequenos, mentorias e programas de discipulado podem oferecer o apoio necessário para nos fortalecermos em nossa jornada de fé. A prática regular de atividades espirituais como a prece, a reflexão na palavra de Deus e a adoração também nos auxilia a manter a conexão com Deus, possibilitando que nossa relação com Ele se fortifique todos os dias. Essas práticas nos fundamentam em uma base robusta, habilitando-nos a reagir com graça perante as adversidades e a manter o foco no propósito eterno que Deus tem para cada um de nós. À medida que progredimos na direção da restauração, é importante lembrar que Deus quer utilizar nossas narrativas de redenção para influenciar o mundo ao nosso redor. Os nossos relatos de arrependimento e renovação são instrumentos eficazes para motivar outros que lutam contra o pecado. Ao partilharmos nossas vivências de libertação e transformação, podemos fomentar a esperança e evidenciar a capacidade de Deus em promover transformações significativas. Por fim, a convocação para o arrependimento e a restauração é uma constante recordação da promessa divina de nos transformar em novas criaturas por meio de Cristo. A vida antiga foi deixada para trás, dando lugar a uma nova e próspera existência. Ao aceitarmos essa verdade, somos estimulados a viver de maneira que reflita a glória de Deus, engajados na causa do Evangelho e capacitados para causar um impacto em nosso mundo. Ao final deste capítulo, que cada um de nós opte por atender ao chamado de Deus com corações receptivos, prontos para vivenciar sua restauração e viver em liberdade, servindo como testemunhas do seu amor que transforma. Que nosso percurso incentive outros a procurar a luz e a verdade de Cristo, construindo uma comunidade de fé que se apoie reciprocamente na busca pela justiça e uma nova existência em Cristo. Ao seguirmos nessa viagem espiritual de arrependimento e restauração, é crucial entender que fazemos parte de uma narrativa maior do amor redentor de Deus, que atravessa toda a história humana. Cada relato de redenção pessoal contribui para o notável testemunho coletivo da ação da graça de Deus no mundo. Neste cenário, somos convidados a refletir sobre como nossas vidas podem atuar como testemunhos vivos da natureza misericordiosa e transformadora de Deus. A maneira como vivemos, amamos e prestamos serviços espelha a realidade da mudança que vivenciamos. A recuperação obtida através do arrependimento nos capacita a viver com um propósito e paixão renovados, visando não somente nosso desenvolvimento espiritual, mas também o bem-estar e a recuperação daqueles que estão ao nosso redor. Com esse entendimento, a nossa missão como seguidores de Cristo se expande. Somos enviados como mediadores de reconciliação, convocados para atuar como pacificadores e curadores em um mundo desfeito. Em Coríntios, o apóstolo Paulo nos recorda que somos representantes de Cristo, encarregados do ministério da reconciliação, uma função que requer de nós a graça e a bravura para nos envolvermos com aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer o amor e o perdão divino. Durante este procedimento, é crucial manter nosso foco em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que nos orienta e nos apoia em cada etapa da jornada. A sua vida e lições nos oferecem um excelente exemplo de como enfrentar os obstáculos e as chances que surgem enquanto nos esforçamos para viver para a sua glória. Ademais, à medida que progredimos, precisamos estar atentos à orientação e direcionamento do Espírito Santo, que nos auxilia a entender a vontade de Deus para nossas vidas e nos habilita a viver conforme seus princípios. Por meio do poder do Espírito, somos capazes de resistir às tentações, superar nossos erros passados e cumprir plenamente nosso chamado como seguidores de Cristo. O capítulo termina com um incentivo. Não importa o quanto nos afastamos, nunca estamos além do alcance da compaixão e do amor divinos. Cada decisão de voltar para Ele representa um avanço rumo à plenitude e à santidade, uma prova de que em Cristo nossa trajetória não termina em fracasso, mas em triunfo. Em nossa constante jornada de arrependimento e recuperação, que possamos sempre testemunhar a força transformadora de Deus, refletindo seu amor sem condições em nossa rotina diária e motivando outros a se engajarem em suas próprias jornadas de mudança.
que nossas vidas reflitam brilhantemente a esperança que possuímos em Cristo, de modo que aqueles que nos cercam possam ver e louvar nosso Pai Celeste. Quando os obstáculos aparecerem e as tentações tentarem nos desviar do nosso objetivo, devemos sempre lembrar que nada pode nos separar do amor de Deus manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8:38-39. Desejo que vivamos com audácia, fé e a firme convicção de que em Cristo somos mais do que vencedores, convocados a impactar o mundo com a verdade perene de que a graça divina é suficiente para todos. Ao concluirmos esta reflexão sobre o chamado ao arrependimento e à restauração, somos instados a assimilar e implementar essas verdades em nossas vidas cotidianas. A viagem de mudança que iniciamos não se resume apenas a alterar comportamentos, mas também a uma intensa renovação do coração e da mente, que nos aproxima cada vez mais da essência de Cristo. Experimentando o chamado ao arrependimento, somos instigados a manter um coração contrito e aberto à direção divina. Precisamos prestar atenção às áreas de nossas vidas que ainda precisam do seu toque de cura, entendendo que a evolução espiritual é um processo ininterrupto. Em cada instante de vulnerabilidade, temos a possibilidade de nos voltarmos para Ele, confiando na sua promessa de nos sustentar e revigorar. Portanto, a restauração que vivenciamos não é apenas para nosso próprio benefício, mas nos habilita a sermos canais da graça divina no mundo. Ao agirmos como luz em meio à escuridão, evidenciamos o efeito transformador do Evangelho, nos capacitando a sermos mensageiros de esperança para aqueles que estão ao nosso redor. Um elemento crucial deste testemunho é o amor concreto e a dedicação aos demais. Ao agirmos com compaixão, atendendo às necessidades alheias e buscando justiça e paz em nossa sociedade, espelhamos o coração de Deus. Este amor ativo não só confirma nossa fé, mas também atua como um canal pelo qual Deus opera para alcançar e mudar vidas. Conforme avançamos na missão de reconciliar e restaurar, também percebemos a relevância de nos mantermos fiéis à verdade contida na Palavra de Deus. Ela atua como nossa bússola, proporcionando clareza e orientação quando lidamos com incertezas e obstáculos. A leitura e a reflexão diárias na Bíblia nos fortificam e nos preparam para enfrentar as complexidades da vida com discernimento divino. À medida que avançamos em nossa relação com Deus, somos também convocados a caminhar juntos, fortalecendo-nos mutuamente na fé. Incentivar e receber incentivo de outros fiéis é crucial tanto para nossa saúde espiritual quanto para um testemunho eficaz. Como corpo de Cristo, podemos atingir mais do que jamais conseguiríamos individualmente, espelhando coletivamente a unidade e o amor que Deus anseia para seu povo. Por fim, mantenhamos a nossa fé e confiança na promessa eterna de Deus. Ele garante que aquele que deu início à boa obra em nós será fiel para finalizá-la. Filipenses 1:6. Ainda que enfrentemos desafios e adversidades, podemos nos manter firmes e inabaláveis, cientes de que nosso destino e nosso objetivo estão seguros nas mãos do nosso Criador. Portanto, em todas as nossas ações, possamos viver para glorificar a Deus, espelhando sua benevolência e conduzindo outros à descoberta da liberdade e felicidade que só podem ser encontradas em uma relação genuína e restaurada com Ele. Este percurso de arrependimento e recuperação nos conduz a uma vida plena, caracterizada por uma crescente semelhança com Cristo e um efeito duradouro para a sua glória. Neste capítulo, um despertar para a batalha espiritual, somos instados a entender que nosso chamado à pureza e santidade se dá em um cenário que demanda um despertar espiritual e uma preparação atenta para a batalha espiritual. A existência cristã não está livre de obstáculos, e aqueles que aspiram à santidade travam uma batalha constante contra forças que tentam nos afastar da vontade divina. A luta pela pureza não se restringe apenas a evitar condutas condenáveis, mas implica uma mudança completa que afeta nossos pensamentos, palavras e ações.
Trata-se de um convite para vivermos totalmente submissos à vontade de Deus, permitindo que sua presença e direção orientem cada faceta da nossa existência. Esta entrega nos habilita a resistir às tentações e influências que tentam nos desviar da rota da honestidade. 1 Pedro 1,16 recorda a exortação escrita: "Sede santos, pois eu sou santo." Esta passagem nos incentiva a adotar um estilo de vida que espelha a essência de Deus, nos distanciando de valores e atitudes que contradizem a sua essência. Ser santo significa levar uma vida devota a Deus, caracterizada por um amor compromissado e acatamento aos seus preceitos. Neste despertar para a luta espiritual, é recomendado que vistamos a armadura de Deus, conforme indicado em Efésios 6:10-18. Cada componente desta armadura nos prepara para o combate cotidiano: a verdade, a justiça, a prontidão do Evangelho da paz, a fé, a redenção e a palavra de Deus. Ela nos capacita para lidar com as tentações e ciladas que podem aparecer. A prece incessante é um componente essencial dessa vigilância espiritual, nos ligando incessantemente à origem de nossa força e proteção. Esta batalha também inclui a renovação da nossa mente. Romanos 12:2. Resistimos à aderência aos padrões do mundo e permitimos que a verdade de Deus transforme nossa mente. Ao mudarmos nossa forma de pensar, não apenas alteramos nossos comportamentos, mas também alinhamos nossas atitudes e anseios com o coração divino. Durante esta batalha espiritual, nossa existência se transforma num poderoso testemunho para o mundo que nos rodeia. Exibir a graça e a capacidade transformadora de Deus em nossas vidas não só nos fortalece, mas também atua como um farol de esperança para os demais. Como comunidade de fé, temos a responsabilidade de apoiar uns aos outros nesta batalha, proporcionando estímulo, prece e discernimento, enquanto trilhamos juntos o caminho para a pureza e a santidade. A luta espiritual é uma constante lembrança de que não estamos isolados. Possuímos um parceiro forte, o Espírito Santo, que reside em nós e nos confere força para viver vidas bem-sucedidas. Ele nos habilita a vencer a obscuridade e os obstáculos do mundo, possibilitando que nossas vidas reflitam a luz de Cristo. À medida que progredimos neste entendimento da batalha espiritual, que possamos manter firmes nossos votos de santidade, cientes de que cada ato de obediência exalta a Deus e impulsiona seu reino. Em todos os aspectos, que nossas vidas se tornem uma demonstração viva do poder de redenção de Deus, motivando outros a buscar a mesma mudança e graça que vivenciamos. Com um coração fervoroso e devotado, que possamos proclamar a verdade com bravura e clarear o caminho para os que ainda se encontram nas trevas. À medida que avançamos no entendimento e na luta espiritual, é crucial que cada fiel compreenda a profundidade da dinâmica espiritual que permeia todas as facetas de nossas existências. Este capítulo nos incentiva a ser conscientes em nossa dedicação à verdade e cuidadosos em nosso desenvolvimento espiritual. O combate à pureza inicia-se no coração e na mente. Jesus ensinou que a contaminação de um indivíduo vem de dentro, Marcos 7:20-23, enfatizando a necessidade de constantemente avaliar e purificar nossos pensamentos e intenções. Isso requer disciplina espiritual e abnegação, que nos orientam a superar as inclinações carnais por meio da força do Espírito Santo. Precisamos ser proativos não só na busca pela santidade pessoal, mas também no cuidado com a santidade empresarial na comunidade religiosa. A Igreja tem a responsabilidade de ser uma comunidade que incentiva a busca pela santidade e vive como um espelho fiel do amor de Cristo. Isso implica em amar, corrigir e motivar uns aos outros com amor, Hebreus 10:24-25, entendendo que temos a responsabilidade de auxiliar nossos irmãos e irmãs a permanecerem firmes na fé. Adicionalmente, ao nos prepararmos para
Você sabia que você foi escolhido para viver uma experiência espiritual única? Sua luz interior está pronta para emergir e superar qualquer escuridão que esteja tentando te impedir. E eu, assim como você, fui chamado para essa jornada de despertar espiritual. Tenho ajudado muitas pessoas a desbloquear o seu poder oculto e a encontrar seu verdadeiro propósito. Quero te apresentar uma ferramenta que vai mudar sua jornada espiritual. O audiolivro O Segredo da Transformação Espiritual. Este conteúdo profundo e poderoso, com mais de 1 hora de sabedoria, vai te guiar em técnicas essenciais para proteger sua energia, fortalecer sua conexão com o divino e despertar o poder que você nem sabia que tinha. Ao adquirir este audiolivro, você também receberá 33% de desconto no meu e-book exclusivo, onde você aprenderá a desbloquear seu terceiro olho e ver além do que é visível. Esta é a oportunidade que você estava esperando para liderar sua própria jornada de crescimento espiritual e viver o propósito que Deus escolheu para você. Não perca tempo. Clique no link na descrição e comece agora a sua transformação espiritual. Juntos, vamos desbloquear o seu poder mais profundo e alcançar a vitória que foi destinada a você. Essa batalha espiritual, somos recordados de que a autêntica pureza não é obtida através da força pessoal ou da simples aderência a normas externas, mas através de uma relação íntima e contínua com Deus. Através da oração e da adoração, nossa sensibilidade ao pecado se aguça e nosso anseio por justiça e santidade se expande. Este apelo à vigilância também nos ensina a identificar e rejeitar tudo que possa nos distanciar de Deus. Precisamos ser proativos ao resistir às tentações, evitando circunstâncias e ambientes que possam comprometer nossos princípios espirituais e morais. Ao contrário, somos incentivados a nos envolvermos com influências que promovam a lealdade a Deus e que nos fortifiquem. A luta espiritual também inclui o serviço e o amor ao próximo, chamados a usar nossas habilidades espirituais em prol do corpo de Cristo e como um testemunho para o mundo. Ao prestarmos serviços aos outros com amor e humildade, nos transformamos em catalisadores de mudança, evidenciando a presença atuante de Deus em nós. Nesta incessante batalha espiritual, a prece surge como um instrumento potente. Não apenas nos liga a Deus, mas também nos fortifica e orienta em nossas atividades cotidianas. A prece nos mantém focados na vontade divina e nos proporciona discernimento para enfrentar as complexidades de nossa trajetória espiritual. Por fim, ao travarmos essa luta, devemos sempre recordar que a vitória já foi garantida através de Jesus Cristo. Ele derrotou a força do pecado e da morte, tornando-nos mais do que vencedores. Romanos 8:27. A batalha que travamos não é individual, mas baseada no poder e autoridade que Ele nos concede. Assim que cada fiel, fortalecido pela fé e conduzido pelo Espírito Santo, se levante para viver de acordo com o chamado que recebeu, resistindo às normas do mundo e espelhando a santidade de Deus em todos os aspectos de suas existências. Através de nossas vidas, outros possam perceber a realidade do amor, da esperança e da salvação que estão ao alcance de todos que desejam seguir a Cristo. À medida que prosseguimos com nossa reflexão sobre a luta espiritual pela pureza e santidade, somos relembrados da relevância de permanecermos firmes e resilientes, mesmo diante de adversidades. A jornada cristã, apesar de desafiadora, é uma viagem de intensa intimidade com Deus e constante desenvolvimento espiritual. Um elemento fundamental nesta viagem é a exigência de discernimento espiritual. É necessário estar alerta às manobras que tentam nos desviar da rota correta. Por meio do discernimento, somos aptos a identificar vozes e influências que não provêm de Deus, enfrentando as armadilhas do inimigo com discernimento e bravura. A vida de oração é um manancial sem fim de força neste combate. Através de uma oração fervorosa, o Espírito Santo nos dá orientação e renovação, intercedendo por nós e nos orientando em tempos de adversidade. Romanos 8:26-27.
Ao cultivarmos uma vida de oração constante, não só estabelecemos uma conexão com Deus, mas também construímos uma barreira espiritual que nos resguarda e nos mantém alinhados com seus propósitos. Ademais, a interação com outros fiéis é crucial para o nosso crescimento espiritual. Como comunidade, somos instados a suportar as cargas uns dos outros, proporcionando apoio e incentivo recíproco. Gálatas 6:2. Esta interdependência nos fortifica e nos recorda que a batalha é enfrentada em conjunto, não de forma individual. A análise e a reflexão sobre a palavra de Deus são igualmente essenciais. A Bíblia é nosso recurso de verdade e discernimento, fornecendo as promessas e diretrizes necessárias para lidar com as tentações e desafios que podem aparecer. Por meio dela, renovamos nossas mentes e nutrimos nossas almas, deixando que a verdade divina oriente nossas ações e comportamentos. Neste despertar para a batalha espiritual, somos também convocados a atuar como representantes de Cristo no mundo, uma função que não se limita à divulgação do Evangelho, mas também à expressão do seu amor sacrificial em nossas interações cotidianas. Ao contemplarmos a compaixão, a justiça e a compaixão divina, temos a capacidade de afetar vidas e moldar nossa sociedade para a honra e glória de Deus. Por fim, ao nos dedicarmos à constante busca pela santidade, somos recordados de que Deus é fiel para concluir o que iniciou em nós. Filipenses 1:6. Ele nos habilita a resistir a tudo que tenta nos afastar dele e a viver uma vida plena que reflete seu amor e santidade. Portanto, devemos nos manter firmes e inabaláveis, cientes de que nosso esforço no Senhor não é em vão. Primeira Epístola aos Coríntios 15:28. Ao vencermos esta luta com fé e determinação, que nossas vidas sejam um testemunho vivo da esperança e mudança que resultam de viver em Cristo, e que por meio do nosso exemplo, muitos outros sejam sensibilizados para a realidade do amor e da redenção proporcionados pelo nosso Salvador. À medida que avançamos na batalha espiritual, é crucial ampliarmos nosso entendimento sobre a função crucial da identidade em Cristo, que nos oferece uma base robusta diante dos obstáculos que encontramos. A nossa identidade em Cristo é o alicerce que sustenta nossa habilidade de resistir e batalhar contra as pressões espirituais e morais do mundo. Em Cristo nos tornamos novas criaturas, 2 Coríntios 5:17, convocados a viver não mais conforme a carne, mas conforme o Espírito. Esta identidade renovada nos permite acessar a generosa graça divina, capacitando-nos a levar vidas que espelham sua santidade e amor. A compreensão de nossa identidade em Cristo não apenas aumenta nossa confiança para lidar com adversidades, mas também reestrutura nosso propósito. Somos convocados a viver como filhos e filhas de Deus, assumindo a responsabilidade e o privilégio de representar seu reino em todos os aspectos da nossa existência. Esta identidade nos motiva a perseguir a justiça, amar com misericórdia e caminhar humildemente, mantendo a fidelidade ao nosso testemunho e às nossas missões cotidianas. Ademais, essa nossa identidade em Cristo nos proporciona a paz, que supera todo entendimento. Filipenses 4:7. Durante as tormentas da vida, podemos ter a tranquilidade de que somos amados e resguardados por Deus, independentemente das situações. Esta tranquilidade nos tranquiliza, permitindo-nos encarar a batalha com uma determinação firme e uma postura de confiança inabalável. Estar profundamente enraizados em Cristo também nos habilita a desvincular-nos das distrações e mentiras que o mundo proporciona. Ao entendermos o valor e a autenticidade do que possuímos em Deus, alteramos nossas prioridades, concentrando nosso tempo e energia em aspectos que realmente têm relevância para o reino. Uma existência focada em Cristo, sem dúvida, atrai oposição. No entanto, nosso comprometimento e lealdade nos fortalecem no combate. Durante as adversidades, podemos confiar nas promessas divinas, de que aquele que habita em nós é mais poderoso do que o mundo. 1 João 4:4. Esta verdade nos proporciona coragem para continuar, conscientes de que a vitória final é do nosso Rei.
Durante a batalha, somos convocados a atuar como canais de bênção para o mundo que nos rodeia. Ao vivermos com lealdade a Deus e demonstrarmos seu amor através de ações, estamos proclamando a realidade palpável de sua graça. Isso não só consolida nossa comunidade espiritual, como também atua como um poderoso testemunho para outros, atraindo-os para a luz de Cristo. Enquanto persistimos nesta batalha espiritual, lembremo-nos constantemente de rezar uns pelos outros, proporcionando estímulo e suporte. A nossa união em Cristo nos torna mais robustos e eficientes, conforme nos erguemos como um exército coeso, dedicado à causa de Cristo. Em suma, que possamos enfrentar esta batalha com absoluta convicção e determinação, sempre em sintonia com a vontade divina. Estamos cientes de que nossa força provém dele, e é através do seu poder que podemos viver em santidade e verdade. Que nossas vidas permaneçam resplandecendo com a luz de Jesus, motivando outros a descobrir e vivenciar a liberdade e a redenção presentes em Jesus, nosso Senhor e Salvador. Esta é a natureza do combate espiritual, uma viagem de fé vivida com amor, esperança e um renovado compromisso com a pureza e a santidade que glorificam a Deus. No capítulo Infidelidade Espiritual e o Retorno a Deus, somos convidados a ponderar sobre a poderosa mensagem contida no livro de Oséias, que retrata a conexão de Deus com Israel através da analogia do matrimônio. A infidelidade de Israel, representada pelo adultério espiritual, serve como um alerta para todos refletirem sobre o impacto do pecado em nossa relação com Deus. Da mesma forma que a traição em um matrimônio rompe a relação de confiança e intimidade, o adultério espiritual, que se apresenta como pecado, idolatria e desprezo aos caminhos de Deus, rompe a ligação entre o fiel e Deus. Quando entregamos nosso coração às paixões e anseios terrenos, deixamos de lado a posição que Deus deve ter como a principal prioridade em nossas vidas. Esta perspectiva de traição espiritual não é meramente simbólica, mas também uma realidade espiritual intensa que impacta nossa relação cotidiana com Deus. Ao procurarmos satisfação em outros locais, nos distanciamos de sua presença e, frequentemente, experimentamos o vazio decorrente dessa separação. Contudo, o encanto da narrativa de Oséias e da mensagem do Evangelho reside no fato de que o desvio não precisa ser o desfecho da história. Em seu imenso amor e compaixão, Deus está constantemente nos convidando a voltar para Ele. Ele nos convida a um arrependimento genuíno, onde podemos admitir nossos erros, pedir seu perdão e corrigir nossa trajetória. Este apelo ao arrependimento reflete o coração de Deus, que anseia não somente por perdão, mas também por restauração. Ele se compromete a sarar nossas feridas espirituais e nos revitalizar, proporcionando uma reconciliação que vai além do nosso entendimento. O amor divino é eterno e inalterável, sempre pronto para renovar seu acordo conosco quando nos aproximamos dele com sinceridade. A lição que podemos extrair desta poderosa metáfora é que mesmo que o pecado provoque dor e separação, o amor divino é forte o suficiente para nos reconduzir à totalidade. Ele nos proporciona um recomeço, uma oportunidade de viver conforme a sua vontade. Somos incentivados a abandonar tudo que nos distancia de Deus e a nos dedicarmos novamente a uma vida de fidelidade a Ele. O retorno a Deus vai além de um ato passageiro. É uma constante busca por alinhamento e rearranjo à medida que crescemos em nossa fé. Trata-se de uma jornada que implica reconhecer nossa necessidade de Deus todos os dias, vivendo sob a orientação do Espírito Santo, que nos orienta de maneira verdadeira e nos habilita a vencer as limitações da carne. No final das contas, este capítulo destaca um dos temas fundamentais do Evangelho. O pecado pode provocar danos e separação, mas o amor de Deus é a energia restauradora que nos reconduz à comunhão e nos reconfigura como seus filhos amados. Este amor salvador nos habilita a viver em lealdade a Deus, espelhando a transformação que seu amor sem condições provoca em nós.
Portanto, que este apelo para o retorno a Deus nos motive a analisar nossos corações e a procurar um vínculo mais profundo com nosso Pai Celeste, certos de que, independentemente de quão longe tenhamos nos afastado, seu amor está sempre pronto para nos resgatar. Conforme continuamos a abordar o assunto da infidelidade espiritual e o retorno a Deus, somos recordados de que o processo de arrependimento e restauração é tanto individual quanto relacional. Deus não se limita a nos chamar de volta individualmente, mas também anseia pela mudança em comunidade, atingindo o conjunto de fiéis em sua totalidade. Com sua mensagem poderosa, o profeta Oséias incentiva Israel a voltar-se para Deus, destacando a noção de que a verdadeira transformação começa no coração. Este apelo continua até os dias atuais, convidando-nos a analisar onde nossa devoção pode ter sido afetada por ídolos contemporâneos, sejam eles poder, posse, reconhecimento ou prazeres passageiros. A narrativa de Oséias e Gomer, em que Oséias mantém uma lealdade amorosa e fiel à sua esposa infiel, é um forte exemplo de persistência e do comprometimento divino conosco. Esta história não apenas evidencia a seriedade da infidelidade espiritual, mas também o alcance da misericórdia e do amor divino, que se recusam a nos abandonar, mesmo quando nos distanciamos. Durante o convite para voltar, é fundamental iniciar com um coração contrito e quebrado, componentes fundamentais no processo de arrependimento autêntico. Deus não se satisfaz apenas com palavras ou cerimônias vazias. Ele procura uma transformação interna, uma alteração que demonstre um reconhecimento sincero da nossa dependência dele. O Salmo 51, composto por Davi após seu pecado com Batseba, ilustra o verdadeiro sentido do arrependimento. Davi suplica por um coração limpo e uma alma revitalizada, suplicando que Deus não abandone sua presença. Esta prece manifesta o anseio por uma restauração completa, que deve ser o objetivo de todo fiel que deseja se reconciliar com Deus. No processo de reaproximação de Deus, também somos convocados a contribuir para a comunidade, fomentar a justiça e viver conforme os princípios do reino. Esta vida renovada é caracterizada por uma transformação visível nas ações e interações humanas, uma contracultura que espelha os valores celestes. É crucial lembrar que, enquanto comunidade, precisamos nos apoiar mutuamente neste percurso de retorno. A igreja é um ambiente de cura e recuperação, onde partilhamos nossos desafios e triunfos, rezando e intercedendo mutuamente. Um clima de incentivo e aceitação recíproca impulsiona todos os integrantes a se manterem firmes na fé. A completa reconciliação com Deus leva a uma vida próspera e produtiva. Neste caminho para a restauração total, somos habilitados a viver em liberdade espiritual, não mais como servos do pecado, mas como novos nascidos em Cristo, convocados para uma vida de pureza e amor sem reservas. Conforme desvendamos a profundidade do amor e do perdão divino, que possamos nos comprometer a atender ao seu chamado com amor recíproco, persistência e fé. Que nossos corações estejam sempre renovados e nosso testemunho se sobressaia como uma luz forte no mundo, demonstrando a força do arrependimento e da reconciliação. Este regresso a Deus é um convite irrecusável, no qual o Pai nos aguarda de braços abertos para nos acolher e revitalizar. Na sua presença, encontramos a autêntica tranquilidade e a completa satisfação que nosso coração almeja. Que consigamos percorrer essa jornada de volta com firmeza, cientes de que nosso objetivo final é a felicidade eterna em comunhão com Ele. À medida que ampliamos nosso entendimento sobre a infidelidade espiritual e nosso retorno a Ele, somos constantemente recordados do extraordinário modelo de amor e reconciliação que Ele nos proporciona, um assunto que é frequentemente abordado nas Escrituras. A narrativa de Oséias nos auxilia a entender que a genuína mudança na relação com Deus inicia com um reconhecimento autêntico do quanto nos distanciamos dele e do efeito disso em nossas existências. Este reconhecimento é a etapa inicial para a cura espiritual, conduzindo-nos ao arrependimento autêntico.
O arrependimento vai além de um simples pedido de desculpas. É uma mudança de direção, um retorno consciente ao caminho de justiça e santidade que Deus traçou para nós. Envolve não somente reconhecer nossos erros, mas também abandonar os costumes e atitudes que nos distanciaram de Deus. É um convite à metanoia, uma transformação radical de pensamentos e sentimentos. Na realidade, este retorno implica a adoção de práticas espirituais que nos conectam a Deus, tais como a oração constante, a leitura das Escrituras e a participação ativa na comunidade religiosa. Também promove uma vida de adoração que se manifesta em ações, comportamentos e decisões cotidianas que espelham a santidade de Deus. A origem do retorno espiritual é impulsionada pela aceitação do amor sem condições de Deus. Romanos 5:8 nos recorda que Deus demonstra seu amor incondicional por nós, mesmo sendo nós ainda pecadores. Este amor que se sacrifica forma a fundação para a nossa resposta de amor e submissão a Ele. Também é crucial compreender que, apesar do processo de retorno poder ser desafiador, ele é respaldado pela graça que capacita de Deus. O Espírito Santo opera em nós, reforça nossas fragilidades e nos orienta na trajetória de mudança pessoal e coletiva. Assim, não estamos isolados nesta jornada de recuperação, já que a presença constante de Deus nos apoia. Na comunidade, enquanto membros do corpo de Cristo, somos convocados a dividir as cargas uns dos outros. Gálatas 6:2. Expressando o amor de Cristo por meio de suporte, incentivo e intercessão. A igreja deve funcionar como um refúgio espiritual, onde os que desejam voltar para Deus encontram acolhida, graça e orientação. Ao voltarmos para Deus, somos motivados a nos envolvermos ativamente em sua missão. Possuímos a honra de ser mensageiros da reconciliação, convocados para difundir a boa notícia da graça transformadora de Cristo a um mundo que clama incessantemente por esperança e renovação. Cada relato de retorno destaca a beleza do Evangelho, a restauração do que se havia perdido, a revitalização do que se estava desgastado, a felicidade e a tranquilidade provenientes de viver em sintonia com Deus. É um lembrete forte de que, em Cristo, sempre existe uma rota de retorno, e essa rota é construída com o amor redentor de Deus. No final das contas, refletir sobre a infidelidade espiritual e o subsequente retorno a Deus nos conduz a um estágio de renovação do vínculo pessoal e comunitário com Ele. Renovamos nosso compromisso de amá-lo com toda a nossa alma, coração e mente, vivendo como testemunhas genuínas do poder transformador do seu amor. Que nossos corações se encham de gratidão pela sua infinita misericórdia e estejamos sempre prontos para retribuir com obediência leal e felicidade duradoura. À medida que prosseguimos nesta reflexão sobre o retorno a Deus, percebemos que essa viagem não se trata apenas de consertar o que estava danificado, mas também de transformação e evolução constantes que surgem de um relacionamento renovado com Deus. A recuperação espiritual proporciona uma nova visão de vida, onde vivenciamos a profundidade da graça divina e nos transformamos em mensageiros dessa graça para os demais. A volta a Deus nos estimula a desenvolver intenções e ações que alimentam nosso espírito e reforçam nossa fé. Isso implica disciplina espiritual, adotando uma vida de oração mais intensa, um estudo mais aprofundado das Escrituras e uma participação mais ativa na comunidade de fiéis. Este compromisso diário atua como uma constante recordação da nossa dependência de Deus e do nosso empenho em cumprir a sua vontade. Ademais, essa renovação nos traz a felicidade da reconciliação, que não apenas cura mágoas passadas, mas também nos habilita a viver com liberdade e autenticidade. Romanos 8. Capítulo 1 garante que agora, pois, já não existe condenação para os que estão em Cristo Jesus. Essa garantia nos liberta do fardo da culpa, possibilitando viver sob a direção do seu Espírito. Especificamente, um dos benefícios significativos dessa mudança espiritual é a renovada habilidade de amar.
A vivência do amor inabalável de Deus nos impulsiona a amar os outros da mesma forma que Ele nos ama, com graça, perdão e empatia. Isso se reflete nas nossas relações cotidianas, impulsionando-nos a agir com justiça, compaixão e humildade. Por outro lado, esse amor renovado tem um papel crucial no nosso compromisso com o mundo. Somos convocados a atuar como luz e sal neste mundo, refletindo a glória de Deus por meio de nossas vidas, ao agir. Assim, nos transformamos em catalisadores de transformação em nossas comunidades, disseminando as boas novas do Evangelho e evidenciando sua pertinência em cenários atuais. O retorno à jornada também nos obriga a reavaliar nossa compreensão de identidade e propósito. Em Cristo, encontramos nosso autêntico eu, deixando de viver de acordo com as normas do mundo e abraçando quem Deus nos projetou para ser. Estamos posicionados como seus representantes, com a incrível missão de transmitir seu amor e compaixão a todos que cruzamos. Vale ressaltar que essa jornada não é retilínea nem livre de obstáculos. Existirão altos e baixos, triunfos e quedas. No entanto, mesmo diante de tudo isso, Deus se mantém fiel, apoiando-nos e incentivando-nos a persistir. No versículo 9 de 2 Coríntios, somos recordados de que a sua graça é suficiente, pois o seu poder se manifesta na nossa fraqueza. Por fim, nossa resposta ao convite para voltar a Deus atua como um testemunho essencial no mundo. Ele nos desafia a avaliar e alinhar nossas vidas com seus objetivos eternos de forma constante. Este convite divino não é meramente uma solução passageira, mas um convite para aprofundar e cultivar uma relação contínua com Ele. Ao nos dedicarmos a esta missão, que possamos ser motivados pela convicção de que Deus está sempre ao nosso lado, nos orientando, amando e nos transformando a cada dia. Que a felicidade da sua redenção nos invada e que possamos levar vidas que honrem a Deus em todos os aspectos, refletindo continuamente a sua presença salvadora no mundo.